O farol do pescador. Na pequena vila de Porto Sereno, Levi era um pescador conhecido por nunca sair para o mar sem fazer uma oração. Antes do amanhecer, ele caminhava até um antigo farol construído sobre as pedras da costa. Ali, com o som das ondas ao fundo, abria a Bíblia em Salmos 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Depois orava: Senhor, assim como este farol guia os barcos na escuridão, guia também meu coração para que eu nunca me afaste da tua vontade. Certa madrugada, uma tempestade inesperada cobriu o mar com neblina. Muitos barcos retornaram ao porto. Levi também decidiu voltar. Ao se aproximar da costa, avistou uma pequena embarcação à deriva. Dentro dela havia um pai e seu filho, assustados e sem conseguir encontrar o caminho de volta. Mesmo enfrentando ondas fortes, Levi aproximou seu barco e rebocou a pequena embarcação até um lugar seguro. Quando chegaram ao porto, o pai abraçou o pescador e disse: Hoje Deus respondeu a nossa oração usando o Senhor. Levi apenas respondeu: Toda honra pertence ao Senhor. Eu apenas segui a direção que Ele colocou em meu coração. Os anos passaram. O menino resgatado cresceu, estudou engenharia naval e ajudou a modernizar o sistema de sinalização marítima da região, tornando a navegação muito mais segura. Na inauguração do novo farol automatizado, fez questão de convidar Levi. Ao lado da antiga lanterna do farol foi colocada uma placa: Quem permite que Deus ilumine seu caminho, também se torna luz para outras vidas. Levi permaneceu alguns instantes olhando o mar. As ondas continuavam indo e vindo, mas seu coração estava em paz. Ele compreendeu que o maior milagre não era ter encontrado um barco perdido naquela tempestade. Era saber que Deus havia usado sua obediência para conduzir uma família em segurança e inspirar uma nova geração a servir ao próximo. Moral: a verdadeira fé nos ensina a seguir a direção de Deus, mesmo em meio às tempestades. Quem permite que o Senhor guie seus passos, torna-se um farol de esperança para aqueles que parecem ter perdido o rumo. A bengala do pastor de ovelhas. No alto de uma região de Campos Verdes, vivia Elias, um simples pastor de ovelhas. Todos os dias, antes do amanhecer, ele caminhava com seu rebanho levando apenas uma mochila, um cantil e uma antiga bengala de madeira que pertencera ao seu avô. A madeira já estava lisa pelo tempo, mas Elias nunca pensou em substituí-la. Ele dizia: Esta bengala me lembra que Deus sempre sustenta quem decide caminhar com Ele. Antes de sair para os pastos, Elias abria a Bíblia em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Depois fazia uma oração: Senhor, assim como cuido destas ovelhas, ajuda-me a cuidar das pessoas que colocares em meu caminho. Certo inverno, uma forte neblina cobriu os campos. Uma pequena ovelha se afastou do rebanho e desapareceu entre as pedras. Mesmo com o frio e a pouca visibilidade, Elias decidiu procurá-la. Depois de horas de busca, encontrou o animal preso entre arbustos. Com cuidado, libertou a ovelha e a levou de volta nos braços. Um menino que observava toda a cena perguntou: Por que o Senhor fez tanto esforço por apenas uma ovelha? Elias respondeu: Porque quem ama de verdade não mede o valor pelo número, mas pela vida. Aquelas palavras ficaram gravadas no coração do garoto. Anos depois, ele tornou-se médico e passou a atender gratuitamente pessoas que não tinham condições de pagar. Quando lhe perguntavam de onde vinha tanta dedicação, respondia: Aprendi com um pastor de ovelhas que nenhuma vida é pequena demais para merecer cuidado. Quando Elias já estava idoso, seus filhos colocaram sua velha bengala na entrada do aprisco. Ao lado dela, havia uma placa: A fé nos ensina a nunca desistir de quem Deus ainda está procurando. Elias sorriu ao contemplar a bengala. Entendeu que ela nunca serviu apenas para guiá-lo pelos campos. Ela lembrava que o Senhor havia guiado sua própria vida todos os dias. Moral: a verdadeira fé se revela no cuidado com cada pessoa. Deus conhece cada vida pelo nome e usa corações dispostos para levar de volta aqueles que perderam a esperança. A cadeira da barbearia. Na esquina de um bairro antigo, havia uma pequena barbearia administrada por Augusto. O lugar era simples,
mas havia uma cadeira de couro marrom que chamava a atenção de todos. Ela era a primeira cadeira da barbearia e Augusto nunca permitiu que fosse substituída. Todas as manhãs, antes de abrir as portas, ele lia Salmos 41. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois fazia sua oração: Senhor, que cada pessoa que se sentar nesta cadeira saia daqui mais leve do que entrou. Ao longo dos anos, Augusto ouviu centenas de histórias. Pais preocupados com os filhos, jovens inseguros sobre o futuro, homens enfrentando doenças, desemprego e lutas familiares. Ele cortava cabelos, mas também oferecia uma palavra de esperança. Certa tarde entrou na barbearia um rapaz chamado Henrique. Ele estava abatido. Contou que havia perdido o emprego e pensava em abandonar os estudos. Enquanto terminava o corte de cabelo, Augusto disse: um espelho mostra quem você é por fora. Deus vê quem você pode se tornar por dentro. Aquelas palavras permaneceram no coração do jovem. Ele voltou a estudar, conseguiu uma nova oportunidade e, anos depois, tornou-se professor. Em sua primeira palestra para estudantes, contou que uma conversa em uma simples barbearia havia mudado sua maneira de enxergar a vida. Quando Augusto completou 40 anos de profissão, os moradores organizaram uma homenagem. Em vez de comprar uma cadeira nova, restauraram a antiga. Ao lado dela colocaram uma placa: nesta cadeira, muitos cortaram o cabelo, mas muitos também reencontraram a esperança. Augusto passou a mão sobre o couro já marcado pelo tempo e sorriu. Compreendeu que Deus havia usado um lugar comum para realizar algo extraordinário. Ele nunca pregou para multidões, mas um coração de cada vez ajudou muitas pessoas a voltarem a acreditar. Moral: a verdadeira fé transforma os lugares mais simples em oportunidades para servir. Quando oferecemos nosso tempo, nossa atenção e uma palavra de esperança, Deus pode mudar vidas de maneiras que jamais imaginamos. O guarda-chuva esquecido. Henrique trabalhava como porteiro de um edifício comercial em uma avenida movimentada. Em um canto da portaria havia um guarda-chuva preto, simples e já bastante gasto. Ninguém aparecia para buscá-lo. Os meses passaram, mas Henrique decidiu não jogá-lo fora. Ele dizia: talvez um dia ele ainda proteja alguém. Todas as manhãs, antes de assumir seu turno, abria a Bíblia em Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Depois fazia uma oração: Senhor, faz de mim um abrigo para quem precisar de uma palavra de esperança. Em uma tarde de tempestade, uma jovem saiu do prédio chorando. Ela havia acabado de perder o emprego. Sem perceber a chuva forte, começou a caminhar pela calçada. Henrique correu até ela e lhe entregou o guarda-chuva esquecido. Ela tentou recusá-lo, mas ele sorriu e disse: pode ficar. Às vezes, Deus nos protege de maneira simples. A jovem agradeceu e foi embora. Alguns meses depois, ela voltou ao edifício. Estava feliz. Havia conseguido um novo emprego e fazia questão de devolver o guarda-chuva. Henrique respondeu: agora ele pertence a você. Passe essa proteção adiante quando encontrar alguém precisando. Aquela atitude marcou profundamente a jovem. Com o tempo, ela iniciou um projeto comunitário que distribuía capas de chuva, agasalhos e alimentos para pessoas em situação de rua durante o inverno. Na inauguração do projeto, colocou um guarda-chuva preto pendurado na entrada. Abaixo dele escreveu: a esperança cresce quando alguém decide repartir aquilo que tem. Henrique visitou o local e sorriu em silêncio. Ele percebeu que um objeto esquecido havia se tornado um símbolo de cuidado e solidariedade. Naquela noite, ao chegar em casa, agradeceu a Deus. Compreendeu que o Senhor costuma transformar os gestos mais simples nas maiores respostas de oração. Moral: a verdadeira fé se revela quando usamos o que temos para cuidar do próximo. Deus pode transformar um pequeno ato de bondade em uma bênção que alcança muitas vidas. A fé do comerciante. Eduardo era dono de uma pequena mercearia em um bairro simples. Durante mais de 20 anos, abriu as portas da loja às 6 da manhã, sempre com a mesma rotina.
Antes de levantar a porta de aço, lia Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Depois orava: Senhor, que cada cliente que entrar aqui encontre honestidade, respeito e, se precisar, uma palavra de esperança. Vieram tempos difíceis. Um grande supermercado foi inaugurado a poucas quadras dali. Muitos diziam que a pequena mercearia não sobreviveria. As vendas diminuíram, mas Eduardo se recusou a desanimar. Continuou tratando cada pessoa com carinho, oferecendo fiado a quem realmente precisava e nunca alterando os preços para aproveitar a dificuldade dos outros. Certa tarde, uma jovem entrou na loja procurando apenas um pacote de arroz. Percebendo sua tristeza, Eduardo conversou com ela. Ela contou que havia perdido o emprego e estava preocupada com os filhos. Sem chamar atenção, ele colocou outros alimentos na sacola e disse: Deus nunca abandona quem confia nele. Meses depois, aquela jovem conseguiu um bom emprego. Grata pelo apoio recebido, contou sua história nas redes sociais. A atitude de Eduardo emocionou milhares de pessoas. A pequena mercearia passou a receber novos clientes de toda a cidade, não pelos preços, mas pelo exemplo de honestidade e solidariedade. Quando perguntaram a Eduardo qual era o segredo do sucesso, ele respondeu: Eu nunca abri esta loja apenas para vender produtos. Abri para servir pessoas e Deus cuidou do restante. Ao se aposentar, seus filhos colocaram uma placa na entrada do estabelecimento: O lucro passa, o amor ao próximo permanece. Eduardo sorriu ao ver aquelas palavras. Ele entendeu que a maior riqueza que conquistou não estava nas prateleiras, mas nas vidas que Deus lhe permitiu tocar. Moral: a verdadeira fé transforma o trabalho em um ministério de amor. Quem honra a Deus com honestidade, generosidade e compaixão deixa um legado muito maior do que qualquer sucesso material.